Bem-vindo ao podcast Pirambu Pensante. Aqui trazemos informações, ideias, notícias, opiniões e histórias que contribuem para a mudança da sua vida e dos moradores do Pirambu e quem sabe da mudança do Brasil. Escuta nosso podcast, compartilha, dê o like e é nóis. E aí galera, aqui quem vos fala é Jorge Lima, diretamente do Pirambu para o mundo, nesse podcast, continuando a origem do Pirambu. Bom, nesse podcast iremos falar sobre a segunda parte da origem do Pirambu, a influência do Partido Comunista aqui no Grande Pirambu. Bom, para entender como teve esse lance do Partido Comunista Brasileiro no Pirambu, temos que fazer uma retrospectiva histórica. Hoje, no momento atual, 2019, temos o quê? Temos um presidente, Jair Messias Bolsonaro, eleito como e visto como um membro partidário mais à direita. Ou seja, de direita. Tem uns que chamam de extrema-direita, tem outros que chamam de direita e etc. Não importa. O importante é que ele é visto simbolicamente como direita, e seu partido também. Ou então, pelo menos, mais à direita, né? E o que acontece? Outrora, tivemos diversos presidentes mais à esquerda, como Fernando Henrique, por mais que ele seja um pouco centro, ele se considera de esquerda. Temos também o Lula, que foi de esquerda. Temos a Dilma, que foi de esquerda, e etc. O que você tem que entender? Que hoje está tendo um embate político, ideológico, cultural entre esquerda e direita. Entendeu? Tem muitas pessoas que já se acostumaram a ter membros eleitos de esquerda, seja presidentes, senadores, governadores, etc., mais à esquerda, e não percebe que sempre existiu essa galera mais à direita. O que acontece é que só hoje, na verdade, desde 2014 para cá, que essa direita que não tinha voz, começou a ganhar voz. Entendeu? No momento em que a esquerda brasileira estava fragilizada. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que hoje está tendo um embate entre partidos, entre sociedades, entre cidadãos de pensamentos ideológicos diferentes, mas isso é cíclico, ou seja, isso sempre existiu e sempre vai existir em uma democracia, para o bem ou para o mal, esse embate político, ideológico, social e etc, e de classe também, por que não? Porque isso é o ser humano, isso é a sociedade. Toda sociedade é composta por indivíduos e todos os indivíduos pensam diferente. O embate é comum. Então, quando muitos indivíduos que pensam diferente, mas pensam iguais, parecidamente em essência, vão se juntar para tentar impor esses pensamentos, essas ideias, essas ações. E outro que são diferentes como indivíduo, porém têm essências iguais de pensamento, vão se unir para tentar impor isso na sociedade. Em todas as áreas, sociais, culturais, econômicas, políticas, etc. Então sempre vai existir esse embate de ideias, entendeu? De ideias, de política, de sociedade, etc. E o que tem a ver? Tem a ver que hoje estamos vivendo fervorosamente esse embate nas redes sociais, etc. Todo mundo hoje, de esquerda, de direita, seu coxinha, o outro chama de pão com mortadela, e essa putaria toda que todos nós vivemos, todos nós discutimos e etc. Então, agora vamos para o contexto histórico da época. Isso foi só uma introdução para você entender que isso é normal existir em debate, brigas, não até a morte, claro, que a gente não quer ganhar, mas discussões políticas, movimentações grandes dentro da sociedade, entre esquerda e direita e etc. Então isso é comum. Só não é recomendável quando o outro grupo tenta matar o outro grupo. Aí não pode. Mas esses embates, essas discussões, esses jornais, um de direita, um mais à direita, outro jornal mais à esquerda, essas ideias, livros sendo lançados, um metendo pau no outro e etc. Ou seja, isso é comum em uma sociedade democrática. Pronto. Ponto final. Isso você tem que entender. Agora, voltando para o contexto histórico da época. A gente está vivendo um período ali, que a gente vai relatar o período de 1945, onde o Partido Comunista Brasileiro estava muito bem organizado dentro do Pirambu, e a gente vai introduzir um pouco a história do Partido Comunista Brasileiro. Então, 1945, ou seja, fim da Segunda Guerra Mundial, fim do governo de Vargas, ou seja, aquela era vai passar, e até em 1964, 65, 66, 67, até depois, um pouco depois após o golpe, ou melhor, o regime, vocês que escolhem aí, regime militar nesse período. Bom, é isso. Agora vamos lá. O que é o Partido Comunista? O PCB, Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista, ele nasceu em 1922 e ele veio com todo aquele ideário marxista, na verdade, socialista, de socialismo científico de Marx e de Engels, inspirado na Revolução Russa de 1917. Bom, aí o que estava acontecendo aqui em Fortaleza, Ceará, nesse período de 1945? 1945, tinha grandes indústrias aqui, ou seja, se aquela galera partidária de esquerda tinha um pensamento de Marx e de Engels, muitos até têm ainda hoje, eles vão focar o quê? Na industrialização. E se eles vão focar na industrialização, eles vão focar em sindicato. E onde é que era o local mais industrializado em Fortaleza? Zona Oeste. Ou seja, Jacarecanga. E onde fica Jacarecanga? Aqui do lado do Pirambu, mano. Do lado do Pirambu. Ou seja, isso era um foco da galera de esquerda. Era um foco para ter nascido isso. Então, já seria praticamente natural isso existir, entendeu? Naquela época. Então, o que acontece? Eles vieram para cá. Mas antes, em 1920, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, era muito pequeno, era clandestino. Tentava disputar a liderança sindical, mano, com os anarquistas lá, seguidores de Bakunin, entendeu? E ficava nessa briga, porque assim,
Esquerda é esquerda. Tem dois pensamentos aí. Tem de Engel e Marx, tem três, que é praticamente o mesmo pensamento ideológico, e tem também o outro pensamento de esquerda, Bakunin, que são os anarquistas e tal, que eles pensam diferente. E Bakunin foi um dos maiores críticos de Marx, e vice-versa. Mas voltando aqui mais pro contexto histórico, o Partido Comunista, ele criou o BOC. O que é o BOC? Bloco Operário Camponês. Era uma fachada legal para concorrer às eleições, entendeu? E eles conseguiram até eleger um deputado e tal, lá no Rio de Janeiro, tudo começou isso no Rio de Janeiro. Mas quando chegou em Fortaleza, bom, no Ceará, as ideias marxistas começaram a entrar com grande intensidade, assim como conhecemos, por volta de 1926, quando os simpatizantes do comunismo se reuniam-se nas antigas sedes da União dos Pedreiros do Ceará para discutir ideias revolucionárias, bater aquele papo, tomar aquele café, falar sobre exploração, o capital, a ideologia alemã e blá blá blá, os livros de Marx. Isso que você tem que entender. Agora, só em 1927 que foi fundado em Fortaleza o BOC aqui em Fortaleza, Bloco Operário Camponês, tendo à frente José Joaquim de Lima e outro sindicalista aí. Eu não sei quem é esse cara, mas é bom citar eles porque é história, entendeu? O que acontece em 1995, em 45, o que estava acontecendo em 1945? Fim da Primeira Guerra Mundial, ou seja, fascista, nazista, tomaram no boga. E quem foi que ganhou? Ganharam os países aliados. Quem era os países aliados? Inglaterra, França, União dos Países Socialistas, que é União Soviética, ou seja, a União Soviética fazia parte dos aliados junto aos Estados Unidos e Inglaterra. E eles ganharam, ganharam dos fascistas lá, filha da puta. Aí o que acontece? Eles ganharam e isso aumentou muito aqui no Brasil a repercussão do PCB, que teve autorização de fundar um partido e os membros puderam falar livremente dos seus ideais, etc. Aí o partido ganhou muita especulação porque a vitória do soviético contra os nazistas. É claro que teve a ajuda dos Estados Unidos foi fundamental na guerra para ganhar contra os nazistas, porém, mano, os caras são ideológicos. E o fodão lá, o país mais fodão, mais socialista, ganhou, então eles vão surfar na onda. E isso que aconteceu em 1945, o PCB foi fundado um partido bem... E foi bem votado nas grandes cidades, chegando a eleger o senador, o Luiz Carlos Prestes, etc. Bom, isso é a história do PCdoB. Agora vamos aqui pra galera aqui. E nesse movimento do Partido Comunista, que por mais que eles começaram pequenos, era muito organizado. Aí o que acontece? Outros partidos conservadores, como o PSD e o PDN, começaram a ficar, porra, esses caras vão dominar aí, né? Vão dominar, a gente pode deixar isso não. E isso os comunistas lá, tendo participação na Assembleia Constituinte de 1946, e querendo reforma agrária, beneficiar as classes trabalhadoras, suas propostas sempre... As propostas sempre foram rejeitadas pela elite, né? Na verdade, a elite que governava o país naquele período. E até que em 1947 o presidente Dutra proibiu o seu funcionamento. E pronto, se fudeu. Agora o Partido Comunista agora ficou foda. E aqui no Ceará, o autoritarismo dessa galera contra a esquerda começou a pensar a estratégia de não deixar a esquerda surgir. Ou viver, ou então prosperar. Aí o que acontece? Teve um movimento de combater o comunismo. E quem pautou esse movimento? A Igreja Católica com grandes aliados. Bom, aí começa o embate aí, mas por mais que o governo não deixava o PCB atuar assim, o Partido Comunista Brasileiro atuar, e a Igreja Católica começou a ficar alerta para o comunismo, porque assim, teologicamente, a Igreja Católica sempre vai ser contra o comunismo. Por mais que hoje, em 2019, existe padres comunistas, padre socialista, existe teologia voltado aos oprimidos e etc. Essa teologia é muito meio uma teologia socializante e etc. Mas que hoje existe isso e é permitido, claro. Teologicamente a Igreja Católica sempre foi contra. E naquele período, em 1947, cara, em 1947, 50, mano, a Igreja Católica era muito na rinha, assim, não tinha muita coisa a dizer, não. Era preto no branco, mano, não tinha pra onde correr. E o que acontece? E eles perceberam que o comunismo estava prosperando, e começaram a abordar, bater de frente no sentido não de morte, assim, mas no sentido de guerra mesmo, guerra cultural, guerra artística, guerra de movimento e etc. Mas por mais que naquele período o comunismo estava começando a ser perseguido, eles mesmos tiveram uma grande importância em criar jornais. E um deles aqui no Ceará era o Democrata, o Jornal Democrata, que era um jornal local aqui, que foi muito divulgado na época. Então, e aí nesse jornal eles discutiam questão de terra, questão de água potável, eletricidade nos bairros periféricos. Por isso que eles, por essas discussões, querendo trazer a periferia, trazer aquele homem do campo que tinha acabado de migrar, estava morando aqui na favela, etc, queria terra, não tinha terra, eles começaram a falar sobre reforma agrária, começaram a falar sobre água encanada, começaram a falar sobre tratamento de esgoto, começaram a falar sobre construir calçadas, etc, etc. E eles começaram a ganhar o público de bairros periféricos, como o Pirambu, entendeu? Aí que entra o PCdoB no bairro Pirambu. E por conta que, e lembrando que o Pirambu sempre foi perto das fábricas, por conta disso, o jornal começou a ganhar muito eleitor das favelas, principalmente do Grande Pirambu, e criou um comitê democrático de liberação nacional na Sociedade em Defesa do Pirambu, criado pelo Partido Comunista, aqui dentro do Pirambu. Para o quê? Para atuar, socializar e falar dos direitos, divulgar essas coisas. E o Democrata, por termos influência comunista dentro do Jornal Democrata, foi um grande jornal que pôde mostrar assim, abertamente o que acontecia no Pirambu e como eles queriam se organizar lá e tratar nessa questão social, mais humanitária, etc.
Então, tá entendendo a situação? O que acontece? Surgiu em 1945, o Partido Comunista começou a ir para sindicatos lá das fábricas, começou a criar um núcleo, de um Comitê Democrático da Liberação Nacional da Sociedade de Defesa do Pirambu, para se unir com a sociedade civil em busca de direitos, terras, água e saúde, etc. E o que acontece? Tudo isso acontecendo, o crescimento das ideias comunistas no Ceará começou a ficar grande, assim, a influência do Partido Comunista aqui no Ceará começou a preocupar a elite dominante do Ceará. Isso é um fato, começou a preocupar a galera que tinha indústria, que tava em tempo de ver os seus funcionários lá dominar a fábrica. Essa elite financeira, a elite intelectual também ficaram com medo, e a elite religiosa, no caso a da Igreja Católica, começaram a tentar criar um jeito para não deixar os partidos comunistas dominar, entendeu? Politicamente, socialmente, etc., Fortaleza. Aí o que acontece? O que foi feito com mais intensidade foi articulado pela imprensa, pelo jornal Correio do Ceará, um órgão do diário associado pertencente ao Assis Chateaubriand, que diariamente transcrevia áspero artigos de periódicos do Sul atacando os comunistas. Ou seja, o Correio do Ceará, órgão do diário associado, foi criado, começou a girar em torno desse combate a isso. Combate ideológico, entendeu? Ou seja, um lado os comunistas tinham o Jornal Democrata, do outro lado a elite conservadora, mais católica, tinha o Correio do Ceará, e pronto, aí começou a chibata, mano. Mano, hoje você entra aí, vê na internet, existem jornais mais à esquerda, Diário do Centro do Mundo, 2, 4, não sei o quê. Aí temos também aqui, do outro lado, hoje assim, declaradamente mais à direita, temos o jornal Jovem Pan, que é declaradamente voltada para isso, e temos outros jornais aí do nível de blogs e etc. Ou seja, tem um embate aí. Hoje é assim. Agora, naquele período, era feito de jornal, entendeu? Era Correio do Ceará e o Democrata aqui pau a pau, mano. Assim, a esquerda aqui dando gás aqui e os Correios aqui do Ceará dando gás. Ou seja, é praticamente a mesma coisa. Por isso que eu digo que é cíclico esse embate entre esquerda e direita. Entendeu? E o pior é que quanto mais cresce só um, por exemplo, se crescer só a direita, futuramente a esquerda vem mais forte. E se crescer só a esquerda, como aconteceu aqui no Brasil desde 2000, até 2015, mais de 2 décadas aí de só esquerda, então a direita veio mais forte, então sempre vai existir isso. Por isso que tem que ter um embate assim, bem democrático mesmo, uma disputa de força assim, para deixar tudo equilibrado. O equilíbrio é fundamental. Mas voltando lá para o nosso Pirambu, o que estava acontecendo naquela época? Um embate ideológico aqui no Fortaleza, Ceará, e o Pirambu estava nesse meio, estava recebendo atenção lá dos comunistas e tal, mas a Igreja Católica já estava planejando, junto com políticos conservadores, a mudar isso. E a segunda fase do combate aos comunistas foi encabeçada pela Igreja Católica, não no sentido mais de jornalzinho, não, de debate de ideias, não. Foi uma instituição muito poderosa. O que foi que eles fizeram? Agora eles começaram a querer orientar bispos e clero cearense, político, de direita, etc., para combater o comunismo no sentido de quê? Criar projeto para não deixar fomentar o comunismo. E entrou também o Jornal Nordeste, um dos meios de comunicação bastante usado na época, e muito influente. E criou-se também o Círculo Operário Católico, o Centro Social Diocesano, a Ação Católica e a União dos Moços Católicos, promovendo uma série de palestras, seminários, intensificando inclusive as obras de caráter anti-assistencialismo e a caridade na verdade, desculpa, eles começaram a criar esse sistema de assistência de caridade nos bairros pobres de Fortaleza. Ou seja, o que eles fizeram? Mano, atuaram no jornal, os católicos também, para combater os comunistas. Atuaram no Centro de Arquidiocesano, atuaram na Igreja Católica, a União da Igreja Católica, atuaram nos moços católicos, promoveram uma série de palestras e seminários, intensificaram, inclusive fizeram obras de caridade, assistencialistas nas caridades de bairro. Ou seja, começaram a atuar mesmo, do jeito que hoje a direita já está fazendo isso também. Mesma coisa, é cíclico, pô. Já repeti isso mais de 3 vezes, mas é isso. Então, a Igreja Católica, naquela época, atuou mesmo, vou pegar essa pauta pra mim, vou deixar a esquerda, não. Começou a atuar nos bairros, mesmo periferia, começou a fazer aquela operação anticatólica, mas de um modo que mostrasse pro povo a mudança na vida real, entendeu? E o comunismo também, os partidos comunistas também estavam atuando dentro das favelas. Aí o que acontece? No Pirambu, agora vamos para a história do Pirambu. A Igreja Católica manda um homem para o Pirambu. E esse homem que mudou tudo. O nome dele, Padre Hélio Campos. Todo mundo conhece aqui no Pirambu, já ouviu falar do Padre Hélio. Aí o que acontece? Ele seguiu uma estratégia para combater esse movimento do Partido Comunista no Pirambu, e ele foi enviado para fazer isso, e ele fez isso muito bem. Tem um depoimento do Carlos Careca, que ele fala que o Padre Hélio chegou em 1958 e que a cidade encontrava no poder dos comunistas, e o Pirambu, a favela do Pirambu também, porque os comunistas eram bem organizados. E quando o Padre Hélio chegou, ele não foi recebido de braço aberto pela essa sociedade, esses membros mais comunistas, assim, que voltavam, já tinha uma relação muito forte, já tinha uma organização bem feita. Ele não foi recebido por essa galera assim de braço aberto. Pelo contrário, ele nem era para estar aqui. Mas o que acontece? Ele começou a atuar e fez lideranças, pegou 72 homens dispostos a trabalhar com ele e tal. Cada semana o padre dava aula de formação, de representação do bloco de casa, de número
de 247, o número das casas lá, da casa que ele atuava, junto com o vigário, aí prestava as contas públicas, deixava tudo às claras, toda semana fazia algum tipo de favor para as pessoas, ajudando, conversando e etc. Aí de pouquinho ele começou a converter o Pirambu comunista em uma comunidade cristã fervorosa. Ou seja, naquela época a galera lutava por terra mesmo, a pessoa que passava fome estava ferrada na vida. Os comunistas e ajudaram, não deixaram de ajudar, fizeram muita coisa, organizaram aquele povo, mas eles tinham determinada estratégia de organização e eles tinham um propósito, eles queriam poder político, e até hoje querem, qualquer partido seja de esquerda ou de direita quer isso. Eles queriam também revolução, é isso que eles queriam de fato, e até hoje querem. Mas o que é que o padre Hélio fez? Ele veio convencendo e evangelizando o Pirambu e transformou um Pirambu pró-comunista em um Pirambu cristão fervoroso. E todo o poder, seja político ou social, se concentrou na mão do padre Hélio. Isso está muito bem relatado aí no documento do Carlos Careca, no testemunho dele lá. Então, daí que começou a mudança e a influência do comunismo no Pirambu a mudar. Porque o Pirambu começou a ganhar muita influência, não só o Pirambu, mas todas as favelas do Brasil teve muita influência do Partido Comunista. E não só do Partido Comunista em si, mas de muitos partidos com pensamentos ideológicos voltados ao socialismo científico de Marx e de Engels. E a Igreja Católica combateu naquele período muito bem, utilizando estratégias culturais, sociais, de ação intensiva nesses locais, para ganhar a confiança dos moradores. Você conseguiu fazer articulações e voltar a cabeça dos moradores para a cristandade, para Cristo e etc, etc. Eu não vou tirar o mérito do Partido Comunista e das ações que eles fizeram, porque no próximo podcast que eu vou falar, a Origem do Pirambu, parte 3, a Marcha do Pirambu, você vai entender que os comunistas já tinham deixado um pouco de organização no Pirambu. E o padre Hélio, ele convenceu e converteu os moradores a ter princípios mais cristãos, mais católicos, e até se tornarem fiéis fervorosos. Ele fez isso e também organizou muito mais, ele aprimorou o que os comunistas já tinham feito. Então você vai ver que não é que os comunistas estavam certos e tinham que se ferrar e acabou, e nem que os conservadores católicos são tudo antiquado e tinham que se ferrar e acabou. Não, pelo contrário, a história não é desse jeito. A história é o seguinte: o Partido Comunista deu voz também ao Pirambu naquele período, mas o padre Hélio, quando chegou junto com a Igreja Católica e atuou na sociedade de base, nas famílias de base, dentro do Pirambu, ajudou a organizar aquele povo e a proteger mais ainda aquele povo. Ele fez aquilo no modo da fé e da Igreja Católica, caridade, essas coisas. E ele queria, tanto os partidos comunistas quanto a Igreja Católica, representada pelo padre, queria mudança social, literalmente. Não é à toa que chegou até a Marcha do Pirambu, que será o próximo podcast, e vai contar. E a música da Marcha do Pirambu é pedindo por reforma social, e que de fato aconteceu a reforma social. Não é à toa que hoje eu estou aqui fazendo esse podcast para vocês. Então é isso, pessoal. Teve essa influência direta do Partido Comunista dentro do Pirambu. Teve também esse embate político, social, cultural entre os conservadores católicos e a Igreja Católica contra esse comunismo. E tudo isso gerou a cultura e o pensamento, e até hoje tem reflexo nos moradores do Pirambu. Pode observar que todas as nossas ruas, até os nomes dos bairros, depois que foram divididos, tem nomes de santos. Temos a Santa Inês, temos a Santa Elisa, temos a Rua Carmélia, e temos também o bairro, né, Cristo Redentor, temos a Nossa Senhora das Graças, ou seja, tudo isso fez parte desse trabalho gigantesco que fez a Igreja Católica com a representatividade. Não podemos tirar o perfil de liderança do padre Hélio, que ele sim fez uma gigantesca mudança. Para um homem só, ele fez muita coisa que os comunistas fizeram muita coisa, mas esse homem, o padre Hélio, não cheguei a conhecer, mas ele foi imensamente um santo aqui para o Pirambu. Mesmo que deixasse, em uma hipótese, os comunistas tivessem tomado, o Pirambu estaria mudado? Talvez. Mas da gigante transformação que teve, acredito que não. Porque o padre Hélio, ele sabia das coisas, ele sabia como conduzir, entendeu? Então é isso, e esse foi a influência do Partido Comunista em Pirambu, que teve influência muito positiva, principalmente na organização, e também na transformação dos indivíduos em comunidade. Mas também teve a influência do padre Hélio e da Igreja Católica para converter essa população de moradores em cristãos e fazer a obra. Então, no próximo podcast eu vou falar sobre a Origem do Pirambu, parte 3, e a Marcha do Pirambu, e para finalizar toda essa série, e você vai entender perfeitamente, então vai ter um mínimo de conhecimento sobre a história desse bairro maravilhoso que é o nosso Pirambu. Fique com Deus, fique na paz, é nóis, obrigado, dá aquele like, curta e tchau.